Olá gente, Thaís aqui no canal da Vida Lendo Intercâmbios novamente. O assunto de hoje é mais uma dúvida de vocês em relação à acomodação. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse assunto, espera aí que eu já volto. O assunto de hoje então é sobre acomodação, mas é um tipo de acomodação diferente, ou seja, a gente vai falar um pouco mais sobre a acomodação conhecida como acomodação temporária, que é ou a host family, que é a casa de família, ou então a residência estudantil, que é onde você compartilha geralmente a sua casa com outros estudantes. Geralmente essa vai ser a sua primeira acomodação aqui na Irlanda, porque o que acontece? Quando você contrata o seu pacote de intercâmbio, você tem a opção, obviamente, de não contratar a acomodação, mas lembrando que quando você entra no país, a imigração ela exige uma carta convite falando aonde você vai estar no período que você estiver aqui. Obviamente que depois você vai mudar de casa e tudo mais, mas é importante que você saiba que você precisa ter um endereço para poder entrar aqui no país. Então, geralmente o que as pessoas fazem é contratar acomodações temporárias, né? Então, geralmente por 1, 2 semanas, 1 mês, depende da pessoa, para poder ter esse primeiro fôlego para ir então atrás de uma acomodação fixa. Acredito principalmente para as pessoas que fazem intercâmbio de curta duração, né? Que é aquele intercâmbio geralmente de 1 mês, de 2 meses. Essas pessoas também são muito preocupadas com essa diferença entre a acomodação estudantil e a host family. E eu vou explicar um pouquinho quais são as diferenças e depois você vai contar aqui pra mim nos comentários o que você acha melhor, o que combina mais com você. Vamos falar então da minha experiência pessoal, acho que dá pra trazer um pouquinho mais pro nosso cotidiano se eu contar uma história do que realmente aconteceu comigo aqui. Eu vim pra Irlanda no final de 2016 para fazer um intercâmbio de 1 mês. Porém, na época eu fiquei muito assim também em relação à acomodação que eu queria contratar e tudo mais. Seriam apenas 30 dias, então eu também não queria ter que procurar uma acomodação no tempo que eu estivesse aqui, porque eu tinha um tempo curto. Então assim, eu queria muito ter uma experiência irlandesa, eu queria muito ter contato com a cultura realmente e tal. Decidi então contratar a host family, né, pra ser a minha acomodação nesses 30 dias. E eu tive uma experiência muito boa mesmo. Então assim, eu fiquei na casa de uma irlandesa, ela era separada, ela tinha um filho mais velho, mas ela não morava com o filho morava na casa da avó, e ela morava num apartamento muito fofo, não era um apartamento muito próximo ao centro, eu tinha que pegar ônibus pra ir pra escola, mas era assim, super aconchegante, eu tinha um quarto só pra mim, enfim, foi uma experiência muito positiva. Enfim, acontece a minha história de vida, eu fui, fiquei 1 mês aqui, voltei pro Brasil, decidi voltar pra cá definitivamente, então pra fazer um intercâmbio de longa duração, e foi aí que eu tive que decidir sobre a acomodação que eu contrataria por apenas 1 semana, que foi o período que eu contratei dessa segunda vez que eu vim. Então o que eu fiz? Eu contratei só 1 semana e aí eu falei assim, bom, eu já tive a minha experiência com host family, então agora eu vou testar como é a residência estudantil, né, que é essa que você compartilha com outras pessoas. Então assim, minha opinião pessoal, vai depender muito do teu perfil, porque assim, eu vou colocar aqui algumas diferenças agora para vocês entenderem e identificarem qual é o teu perfil, o que você acha que vai combinar com você, porque eu tive 2 experiências muito bacanas. Vou confessar que eu preferia a host family porque eu realmente me dei muito bem, né, com a minha mãe da casa de família, mas a residência estudantil ela também tem vários pontos positivos que eu vou contar agora pra você. Localização. A maioria das escolas de inglês elas ficam localizadas no centro da cidade justamente porque é onde você vai ter de tudo, o fácil acesso às coisas e tal. Então as escolas, assim, 90% ficam localizadas no centro das cidades. Isso aqui em Dublin, em Limerick, em Cork, até em outros países aí que tem intercâmbio, você vai ter você vai conseguir perceber que isso é uma verdade. O que acontece? As famílias irlandesas, elas geralmente não moram no centro da cidade. Geralmente essas famílias elas optam por morar em regiões mais afastadas, em bairros mais residenciais, até porque geralmente o preço é mais em conta, porque você sai um pouco da questão de morar no centro da cidade, as casas são maiores, são melhores, o espaço geralmente para quem tem criança também é maior, você encontra casas aí com jardim, com quintal, com estacionamento, com um parque na frente, então geralmente as famílias acabam preferindo morar fora do centro da cidade. Então, isso significa que se você escolher morar numa host family pelo seu período de intercâmbio, vai significar que provavelmente você vai ter um custo com transporte ou vai ter que andar bastante, vai ter que pegar uma bicicleta, enfim, para poder ir para a escola, porque geralmente as casas elas vão ser mais afastadas naturalmente porque é uma questão cultural.
Agora, a residência estudantil não. A residência estudantil ela sempre vai ficar muito bem localizada, geralmente próximo à escola que você contratou, porque existem várias residências estudantis aí espalhadas pela cidade e tudo mais, mas elas estão sempre em locais meio estratégicos aonde o aluno possa fazer tudo andando. Então vai estar sempre perto da escola, perto de mercado, enfim. Essa é a diferença de localização em relação ao host family e a residência estudantil. Quando a gente fala sobre refeição, né? Então, parte boa aí de encher a nossa barriguinha no intercâmbio. O que acontece? Na casa de família, geralmente já tem inclusa ou todas as refeições ou pelo menos um half board, que é como se fosse ou café da manhã e almoço ou café da manhã e jantar. Então assim, você não vai precisar se preocupar aí com a questão da tua alimentação, pelo menos boa parte dela fica aí por conta da host family quando você contrata esse serviço. Então, tipo assim, a hora que você acorda vai ter lá o cafezinho na mesa, a hora que você for almoçar, porque se você escolher, né, almoço ou janta, vai ter o almoço posto lá. Essa praticidade, principalmente para pessoas que não gostam e não sabem cozinhar, e tem preguiça e tudo mais, é uma parte muito positiva em estar numa casa de família, justamente porque você não vai ter que se preocupar com isso. Então, geralmente é assim, tá? Assim, a maioria dos casos, você contratando a casa de família, a host family, você vai poder usufruir dessa questão de se alimentar na casa. Enquanto isso, na residência estudantil não. Na residência estudantil você tem que fazer a sua própria comidinha. Então, se você não é uma pessoa que gosta de cozinhar e etc e tal, muito provavelmente você vai gastar mais com alimentação, porque ou você vai comer fora, ou vai comer muita porcaria, vou colocar uns lanchinhos de micro-ondas. Então, assim, pra quem não gosta de cozinhar aí, ou tem preguiça, ou sei lá o que, vai ser um pouquinho mais complicado, porque você vai precisar se virar em relação à sua alimentação, diferente da casa de família, que vai estar tudo prontinho lá pra você. Existem várias gracinhas aí que você consegue ter estando na casa de família. Então, por exemplo, eu na casa que eu fiquei com a minha mãe irlandesa, eu tinha até roupa lavada e passada, sabe? Então, nesse mês que eu tinha ficado, da primeira vez que eu vim. Então, assim, são coisas aí que você vai ter, são gracinhas que você vai ter aí, e você vai ter um conforto maior de repente, sabe? Só que assim, como em todo lugar, né, existem as regras. E assim, quando a gente fala em casa de família, existem regras da própria casa. Então, de repente, sei lá, você não poder entrar de sapato dentro de casa, você ter o horário exato na hora de você ir jantar ou uma coisa assim, você não poder sair depois de determinado horário. Então, assim, são algumas coisinhas que você tem que levar em consideração também, porque se você é uma pessoa, por exemplo, você tá vindo pro intercâmbio, quer curtir, sai bastante e tal, você não vai poder chegar na casa da família 3 horas da manhã, geralmente, entendeu? Então, você tem que pensar também na sua liberdade. Aí, quando a gente fala da residência estudantil, obviamente também tem algumas regras, tipo, não pode fumar dentro de casa, não pode fazer barulho depois de determinado horário, mas você não vai ter ninguém controlando os seus horários ou falando a hora que você vai ter que comer, por exemplo, porque a família que cozinha, quando você estiver na host family, por exemplo, ela vai cozinhar a determinado horário, e aquele horário você tem que estar lá porque a comida vai estar na mesa. Então, assim, você tem que pensar e dar mais satisfações do seu dia se você estiver numa casa de família. Em contrapartida, na residência estudantil, não. Você tá lá, você vai fazer as suas coisas, você come no seu horário, você sai no seu horário, enfim. Então acho que assim, as regras são mais tranquilas e você tem uma liberdade maior. Eu gosto bastante de comparar usando 2 palavras. Geralmente o que você vai ter na host family é imersão cultural e o que você vai ter na residência estudantil é interação social. Na host family você vai estar totalmente ali imersa na cultura, o que eles comem, o que eles falam. Se você pegar algum feriado, você vai comemorar aquele feriado da maneira que eles comemoram. Então assim, você vai saber mais sobre a cultura irlandesa no caso. Então é muito legal essa questão da imersão que você realmente tem quando você fica com uma família irlandesa. Agora, na residência estudantil vai rolar interação social, que é aquela coisa de você conhecer pessoas de vários lugares, que você tem a sua liberdade de fazer as coisas no seu tempo e tudo mais. Se você é uma pessoa mais festeira, isso também ajuda bastante. É um lugar que sai muita amizade, muita gente, né? A gente até brinca aqui na Vida Learning que muitas pessoas, muitos alunos nossos, quando chegam aqui, acabam virando mega amigos das primeiras pessoas que eles moraram na residência estudantil. Então, assim, a gente tem vários casos de estudantes que ficaram na mesma casa, né, na mesma residência, e acabaram virando, tipo, melhores amigos. Então, você acaba
criando esses primeiros laços também. Então eu acho que assim, existem prós e contras de ambos os lados aí, e eu acho que vai depender muito do teu perfil. Então, como eu falei, quando eu vim a primeira vez, eu queria uma experiência 100% Irlanda, sabe? Óbvio que conheci brasileiro, fui no pagode nesse meu mês aí e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu tive essa questão de morar com uma pessoa daqui, saber como é o dia dela. O meu inglês na época era péssimo e ela tinha super paciência pra me ajudar, me ajudou com muita coisa. Enfim, foi incrível, tive uma experiência muito positiva. Já na segunda vez eu queria ter a experiência da residência estudantil. Que também foi muito boa, porque eu não tinha que ficar dando satisfação de nada, e também te dá aí uma sensação mais de independência, sabe? Então também é muito positivo. Vai ser muito de acordo com o que você procura nessa experiência. Geralmente quem vem pra ficar longa duração, como eu falei, vai contratar aí 1, 2 semanas ou de host family ou de residência estudantil. Então não vai sentir tanto. Mas se você for fazer, por exemplo, um intercâmbio de curta duração, com certeza vai valer a pena aí você medir todos esses pontos para saber o que combina mais com você. E basicamente é isso, gente. O importante mesmo é você absorver toda a experiência positiva que você vai ter em ambos lugares, né? E aproveitar o teu intercâmbio da melhor maneira. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aí, de compartilhar com todo mundo, de comentar aqui, pra gente continuar fazendo mais vídeos aí de comparativos, que eu sei que sempre pega bastante dúvida aí da galera. Então é isso, obrigada mais uma vez e tchau, tchau! Localização. Tá. Pera, localização mesmo? Vou ver se foi isso que eu escrevi aqui. Sonhos, né? Horinha de comer aí. Chega.